Ó, pra frente. Freou. Pra trás. Um dos melhores macetes que eu achei aqui foi colocar o marcha ré no motor estacionário e o nosso sistema de bloqueamento do diferencial. Isso é sem contar também com o encurtamento da direção de carro. Todos devem lembrar de quando nós fizemos um triciclo usando o carrinho de carga. Fizemos com motor elétrico, fizemos com motor a combustão e hoje nós vamos fazer um mini trator usando o carrinho de carga. E a pergunta é, isso vai dar certo? Segue o vídeo aí pra nós ver o que vai dar a nossa aventura. Eu já havia desmontado outro projeto para nós guardar e de início nós já temos uma surpresa. E vocês se lembram que vocês pediram no outro vídeo para nós usar pneu de mini trator? Pois é, pessoal, dessa vez nós conseguimos, cara. Olha só o naipe desses pneus, cara. Você tá doido? Não, é uma qualidade absurda. Tanto faz como dos pneus e da roda também, cara. Nossa, eu achei chique demais, cara. E o mais bacana ainda que eu achei é que esse pneu aqui, ele é aro 8 e dá para usar em roda de carrinho de mão normal, desse tipo assim, ó. E nós vamos fazer o teste agora, cara. E para nós tirar esse pneu sem estragar, primeiro nós vamos murchar, é claro, né? E mesmo depois dele murcha, ele é duro demais, cara. Ele é resistente pro danado. Cortei um pedaço de mangueira velha e rachei ela no meio e vamos colocar ela de volta do aro desse jeito assim, para quando a gente enfiar a espátula não estragar, porque as rodas são de alumínio. E eu vou falar para vocês que eu achei mais difícil encaixar o pneu no lugar de que desmontar o pneu da roda. Lembrando, se vocês interessarem na roda completa ou só no pneu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. E é o Ferramentas Map mesmo, cara, que vende desses pneus, cara. Portanto, eles mandaram um motorzão para nós diferenciado que nós vamos usar nesse projeto daqui a pouco. Agora, uma coisa tanto quanto esquisita aqui, eu achei, pessoal, foi que o valor desse pneu, ele tá mais ou menos o mesmo valor daqueles pneu mais reforçado assim de carrinho de mão normal, ou até mais barato, cara. Eu agora achei estranho porque olha só a quantidade de borracha que tem esse pneu, do jeito que ele é reforçado. Isso aqui é quase impossível de furar, cara. E agora você imagina colocar esse pneu num carrinho de mão, ou não naquelas carriolas que tem um pneu de um lado ou um pneu do outro. Eu acho que seria quase impossível de acabar com um pneu desse, cara, que duraria acho que tipo uma eternidade, cara. Agora eu tô pretendendo usar dois pneus com as rodas original de alumínio e usar dois pneus com as rodas de carrinho de mão. Porque eu vou usar um eixo que eu fiz usando dois pedaços de cubo de bicicleta, duas catracas, um pedaço de tubo de antena parabólica, soldei tudo junto, formando um diferencial caseiro. Fiz 4 mancal caseiro também, usando um pedaço de chapa lisa, um pedaço de tubo e uns rolamentos que eu tinha parado no canto. E dessa vez nós vamos estar usando um freio bem maior e mais reforçado também. Nós só vamos encaixar ele aqui, parafusar ele no cubo e vamos usar também uma coroa bem maior de 60 dentes também, porque o negócio é nós fazer ele funcionar como se fosse um tratorzinho, né? Andar mais lento, mas com muita força. Mas para nós conseguir colocar essa coroa lá, nós tem que abrir um buraco aqui de 60 milímetros aqui no meio para nós estar conseguindo parafusar no nosso diferencial. O suporte no carrinho de carga foi 4 cantorneiras que eu cortei e soldei da outra vez. O nosso diferencial ficou simples, mas tá funcionando bacana, pessoal. Diferencial é para quê? Para fazer uma roda e rodar diferente da outra, né? Então aqui tá a coroa, vai puxar, ó. Puxou. Se caso uma roda quiser rodar mais que a outra, olha lá, ó. Olha bem. Se parar aqui também para. Parou as duas, uma roda pro lado, outra roda pro outro, bacana. Puxou, vai embora. A parte traseira agora está praticamente pronta. A única coisa que eu estou pensando em fazer ali é talvez cortar um pedaço desse eixo ou trazer aquele mancal um pouco para fora, porque eu estou achando o eixo um pouco longo ali. Mas agora o desafio é nós conseguir colocar as duas rodas aqui na frente, fazer um mecanismo de direção. E como é que nós vamos fazer para nós colocar freio nessas rodas de alumínio, cara? E agora, pessoal, o nosso mecanismo já está meio caminho andado, pessoal. Já está até funcionando bacana já, ó. Aí, ó. Ó, virando para lá, virando para cá. Show de bola, cara. Mas antes de nós fazer o resto do mecanismo lá que vai segurar lá no nosso tratorzinho, nós vamos começar a desenvolver a parte do freio, pessoal, que eu acho que vai ser uma das partes mais complicadas para nós.
pessoal, a treta aí, ó. Quebrou lá dentro, cara. Nossa, cara. Agora é conseguir tirar pelo menos isso aqui, né? Pra nós seguir viagem. Balança, mas não sai. Aí, pessoal, a técnica que nós estamos usando para tirar mini parafusinho, que na verdade é até um macho, né, cara? Quebrou aqui dentro, ó. Ó, cara. Ó, saiu, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Caraca, mano, saiu o negócio, ó. Que bacana, cara. Isso aqui, a técnica é o seguinte, pessoal. Eu não mostrei grudando aqui não, mas isso aqui é eu pegar a garra do eletrodo e pego um raio de bicicleta que não tem revestimento, para poder não abrir o arco, e vou lá dentro, né, com uma amperagem baixa, eu vou e grudo nele lá. Tá, não vai abrir o arco porque não tem a camada por fora do eletrodo, né? Então, isso aqui é até um raio de bicicleta. Vai lá, tá? Ele só gruda, a gente tira aqui, ó. Só tirar a garra aqui, ó. E vem desenroscando, cara. Joga um desengripantezinho e resolveu o problema. E enfim, finalizamos o nosso eixo dianteiro, pessoal. Ó, as rodas ficou bacana, cara, ó, não tem folga nenhuma entre elas e o eixo. O freio aqui tá funcionando bacana também, ó. Tá vendo? Eu acredito que pelo tamanhozinho da roda aqui, o freio vai funcionar bacana, que agora vai ter freio atrás, freio na frente, vai freio em tudo. A parte de cá aqui, o freio daqui, tive que colocar na parte de baixo aqui, tá vendo? Ó. Porque a parte de baixo aqui, se eu colocasse em cima, que ele ia ficar ao contrário, não ia dar para encaixar. Tem que sinalizar um negócio também aqui, pessoal, que é o seguinte: esse parafuso aqui, na hora que apertar ele tem que apertar junto com a roda e ao mesmo tempo facear na ponta do eixo, porque senão, se você apertar ele e ele esmagar o rolamento, nós não temos um espaçador entre os rolamentos por dentro, então vai estragar o rolamento. Então tem que apertar tudo milimetricamente certinho, assim, tudo junto. Então vamos pegar o resto do chassi, posicionar o eixo dianteiro. E vocês sabem que nós gostamos de dificultar as coisas cada vez mais, né, pessoal? Então, o que eu tava pensando aqui? Eu tava pensando o seguinte: nessa parte da frente aqui do eixo, fazer ela articulada, cara, que eu não quero que o restante do chassi fica forçando assim, torcendo. Então, para o chassi não ficar torcendo, eu quero que essa parte da frente do eixo fique articulada. Então nós vamos ter que desenvolver um negócio para isso aí. Então vou pegar um pedaço de garra de madeira que eu fiz ali e vou pegar também um pedaço de tubo do mesmo desse de baixo e colocar por cima aqui, ó. E vamos cortar esse chifre que estava no nosso chassi e emendar ele um pouco mais para frente e soldar nessa barra de reforço que nós colocamos. E vamos cortar um pedaço de chapa bem reforçado também, soldar no nosso suporte, e a parte de baixo nós vamos apenas fazer um furo e passar um parafuso bem parrudo para nós estar conseguindo ter a articulação no nosso eixo. Mas antes de fixar com o parafuso, pessoal, nós temos que resolver uns negocinhos que tá acontecendo aqui, cara. Que nós vamos colocar setor de direção de carro. E ele é muito grande, pessoal. E cortando somente na ponteira aqui não vai dar certo. Vai ficar grande demais aqui ainda. Então nós temos que encurtar no setor mesmo, cara. Nós temos que fazer uns macetes aí, então, desmontar tudo. Mas outra coisa que tá acontecendo aqui é que nós vamos colocar o setor de direção aqui, né? E vim com a barra aqui, né, de direção, que eu acho que é isso mesmo que chama, e vamos colocar dessa forma assim, ó, né, sentar aqui, pá, e o volante, no caso, ficaria assim, né, que é a posição mais normal do volante. Mas desse jeito assim, não dá, né, porque a barra tá indo pra lá. Então nós temos que colocar ela pra cá, e pra cá, o volante vai ficar lá pra frente, cara, não vai dar certo desse jeito. Então, para resolver isso aí, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que colocar o setor de direção na parte da frente aqui, ó. E vamos ter que virar todo esse conjunto aqui também para frente, para os braços ficar para frente, ó.
Agora a parte da posição do volante nós conseguimos arrumar. Mas arrumamos um outro problema, pessoal, que é o quê? A parte do setor direção aqui, ele trabalha nessa posição. E quando nós virar o volante para lá, ó, tá vendo? Ele tá andando para cá, então vai virar a roda ao contrário. Quando nós virar para cá, ó, virou o volante para cá, ó, VAPT, empurrou a roda para lá ao contrário. Então tá trabalhando, tá trabalhando esquerda, cara, tá ao contrário. Para resolver isso, nós vamos ter que trabalhar com esse setor de direção ao contrário, desse jeito, ó. Aí quando nós virar para cá, ó, virei o volante para cá, pá, tá vendo? Aí já tá empurrando para lá certo, tá virando o pneu para lá normal. Quando virar para cá, o volante, ele tá empurrando a roda para cá também normal. Então, desse jeito nós resolvemos o problema, cara. Mas agora, primeiro nós temos que ir ali trocar essa calça, porque ela não tá aguentando mais não, cara. Essa daí tá podre. Então agora nós vamos furar, soldar um pedaço de tubo que vai funcionar como bucha e vamos colocar um parafuso bem reforçado de aço que ele vai funcionar como um eixo. Tampei o buraco com um pedaço de chapa e reforcei o resto tudo com solda e agora a parte da frente ficou pronta aqui, pessoal. E tá esterçando legal, olha só pra vocês verem, ó. Cara, que da hora, mano, ficou muito bom, cara. Na hora que eu passar nos buracos agora, nos lugares tortos lá, não vai ficar torcendo o chassi, para evitar de quebrar. Mas agora o nosso desafio é diminuir o tamanho do setor de direção. E para isso nós vamos ter que desmontar ele todo. Nós vamos ter que tirar as ponteiras, vamos ter que tirar as coifas, tirar os braços axial, que são as articulações. E eu vou falar para vocês que não foi fácil tirar esse negócio não, viu? E nós vamos ter que tirar essa engrenagem que vai pro volante também, para nós estar tirando essa cremareira fora. E depois de tirar aquela engrenagem ali, pessoal, fica facinho tirar a cremareira lá dentro, ó. Ela sai facinho, ó. Para não ter perigo de nós estragar nossa caixa de direção, eu vou colocar uma articulação de um lado da cremalheira. E eu sei que essa parte aqui bate naquele batente de dentro ali. Então nós vamos colocar mais ou menos na direção que ela fica. Então depois dela apareada, eu vou contar 5 dentes partindo desse primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos cortar a caixa de direção no rumo dele, ó. Nossa, cara, olha só. Não, mano, não dá nem pra acreditar, não. Olha só, pessoal, isso aqui cortou o tubo da caixa de direção, cara. Um negocinho que parece de brinquedo, mas o negócio corta bem pra danar. E do jeito que nós apareamos a cremareira aqui e medimos 5 dentes e cortamos aqui, mesmo jeito nós vamos fazer nesse resto de tubo aqui. Nós vamos pegar essa parte aqui que tá engordando pra cá aqui, ó, e aparear com o primeiro dente, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e vamos medir aqui e vamos cortar. Porque essa parte daqui tem uma bucha aqui dentro, olha só para vocês verem. E essa parte aqui, lisa, passa aqui. Se essa parte que tem os dentes aqui passar nessa bucha, vai estragar. Então nem essa parte que tem os dentes pode passar aqui nessa bucha e nem a emenda que nós fizer também pode passar nela. E olha só o pedaço que nós estamos tirando aí, ó. 13,7 centímetros. Então vamos tirar a bucha da ponta para evitar de queimar quando nós for soldar. Então é só alinhar certinho, soldar. E olha só o tamanhozinho que ficou agora, pessoal. Como é que eu sei que tá certo? Porque eu passo o dedo por dentro ali, ó, e não vejo a rebarba de tubo assim se encontrando. Mas agora para nós cortar o tamanho da cremalheira, nós podemos medir de duas formas. Uma forma é medir aqui mais ou menos 1,5 centímetro aqui do tamanho que dá pra gente soldar, né? E colocar esse tubo aqui, entendeu? Que foi o tamanho que nós cortou na caixa. E marcar aqui, ó, e tirar esse pedaço fora. Vai ficar certinho, vai dar certinho, tá vendo? Tira esse pedaço fora, o mesmo tamanho que nós cortou desse aqui. E outra forma de medir é o seguinte: a gente colocar a cremalheira dentro da caixa aqui, né? E a gente colocar o peãozinho aqui, ó, e rodar ele todo pra cá, ó. Rodar ele todo pra cá. Viu que encostou aqui, ó? Acabou, encostou. O que a gente pode fazer? Pode vir aqui e marcar aqui, ó. Marcar aqui e marcar aqui mais ou menos 1,5 centímetro para dar para soldar também. E vai dar a medida do mesmo jeito. Só que é o seguinte, olha só para vocês verem. Se nós cortar da outra forma que eu falei para vocês, vai tirar um pedaço. Se nós medir desse outro jeito, vai tirar só esse pedaço aqui. Por quê? Porque eles sempre deixam um tanto assim de cremalheira sobrando, um tanto assim de dente sobrando. E nós vamos eliminar até esses dentes. Nós vamos aproveitar o máximo possível para poder conseguir diminuir o máximo possível. Então nós vamos medir desse jeito. O mesmo tamanho que nós tirou lá, nós vamos tirar aqui na barra também. Tudo soldado e soldado, agora é só nós montar. Já passei uma graxa nova ali dentro, agora vamos encaixar primeiro essa bucha aqui, ó. Esse dentinho tem que ficar nessa posição. Beleza, agora é só encaixar a cremalheira. Vem com essa engrenagem principal. Vem com a tampinha, rosquear e apertar.
Caso você montar e ele ficar com a folga, é só você vir nesse parafusinho de trás aqui, bambear essa porca, apertar o parafuso com a chave de alho, porque esse parafuso que é o parafuso mágico que tira a folga da caixa de direção. E desse jeito nós temos a nossa mini caixa de direção super reforçada, porque é de carro grande, cara. E olha que isso aqui saiu praticamente de graça, porque isso aqui eu tirei de um Fit Uno quando eu troquei, cara. E isso aqui vocês conseguem também muito em ferro velho, em oficina também, eles te vendem isso baratinho, cara. Antes, sem as ponteiras, media 90 centímetros. E agora, sem as ponteiras, nós temos 75 centímetros e meio. Eu ia cortando essas ponteiras também para poder diminuir mais, mas eu consegui essas ponteiras de Gol aqui, com o meu colega Silvio lá da oficina, cara. Eu falar com vocês, show de bola, porque não vai precisar nem de cortar, porque ela já é pequenininha, cara. E mesmo assim, o nosso setor de direção ficou grande, pessoal. Ficou passando para um lado e passando para o outro. Vou encaixar um lado só aqui para vocês verem, ó. Encaixar um lado ali e para vocês verem o tanto que tá passando aqui, ó lá. Até no meio, do meio ali até aqui, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Tem 15 centímetros. Então nós temos que tirar 7,5 centímetros em cada ponteira dessa aqui para dar certo agora. E agora nós temos nosso setor de direção com as ponteiras e tudo com 70 centímetros. Você tá brincando, cara? Ficou bilu-bilu demais, moço. Agora nós temos que arrumar um jeito de prender o nosso setor de direção ali no nosso chassi. Com o setor todo virado para um lado, eu tava achando que tava virando muito pouco as rodas. Então eu resolvi fazer um outro furo nessa haste e cortar um pedaço que agora vai ficar virando bem mais. E eu já aproveitei e cortei 2 pedaços de cantorneira, soldei no chassi por baixo do setor de direção e cortei 2 chapinhas, também furei elas e soldei no próprio setor de direção. E depois de furar e colocar os parafusos, pessoal, agora dessa forma assim vai ficar muito mais firme, cara, bem fixo mesmo, e vai ter como a gente remover o setor de direção se precisar a gente remover. Mas tem um alinhamento a laser, né, cara? Mas nós usamos mesmo aqui, foi um alinhamento a cantorneira mesmo, para nós estar conseguindo alinhar as rodas. Mas agora nós vamos partir pro lado da fixação do volante, né? O volante que nós vamos usar vai ser esse vermelhinho aqui para combinar, né? E vamos comer de lixadeira e solda aí para nós estar fazendo mais um suporte para isso aí. Então colocamos a direção no lugar e nós vimos que ficou muito alto, muito grande. Então nós só cortamos um pedaço dela, soldamos de novo e agora ficou da altura que nós precisávamos. E cortamos os pedaços de cantorneira, dobramos para lá e para cá e soldamos para lá e para cá também, fizemos furo e parafusamos o nosso volante no lugar, cara. E eu reparei que o carrinho de carga estava cedendo muito quando a gente colocava peso, então eu cortei um pedaço de tubo bem reforçado, coloquei na parte de baixo, soldei de um lado, de outro, no meio, que agora vai ficar muito mais firme. E depois de tudo no lugar ficou assim, pessoal. E olha só como é que tá esterçando, cara, olha só para vocês verem, ó, olha o tanto que tá esterçando agora. E tá tão levinho que o volante, se você virar ele rapidão aqui, ele chega a embalar assim, ó. Tá parecendo um automóvel, cara, de direção elétrica ainda. Então, primeiro desafio concluído, que é instalar os freios nas rodas. Segundo desafio concluído, que é diminuir o setor de direção para dar certo no nosso projeto. E agora nós temos que instalar o motorzão, pessoal. Mas o principal desafio agora não é instalar o motor, é nós desenvolver uma marcha ré para o nosso motor estacionário, cara. Para que nós vamos inventar esse monte de coisa na hora só, né, cara? Mais motorzão que nós vamos usar, pessoal, vai ser esse daqui, ó. Mas esse é um motor estacionário de 6,5 HP que já vem com redução em embreagem interna banhado a óleo, cara. É coisa feita aí para durar uns 1000 anos, cara. Inclusive, no vídeo passado, nós desmontamos tudo para nós ver o que tem dentro, ver todas as peças, ver como que funciona, principalmente a embreagem automática a óleo. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vou deixar o link também desse motor, pessoal, que foi a Ferramentas Map que enviou para nós estar desembolando esse projeto. É o mesmo que enviou para nós essa rodona aqui, cara. Muito da hora, mano. Mas antes de nós colocar o motor lá no chassi, vamos tentar desenvolver um marcha ré para ele, né? Mas já que não existe nada desse tipo para motor estacionário, nós vamos usar isso daqui, que é uma caixa reversora de ré para transformar moto em triciclo, mas nós vamos tentar adaptar no nosso motor estacionário, porque vai que dá certo, né não? Mas essa caixa ela funciona assim, ela tem esse pedalzinho aqui e essa parte daqui vai encaixada naquele lugar que fica o pinhão da moto, e ela fica assim, ó, e esse pezinho aqui, ó, a gente movimenta ele para um lado para o outro. Então, ó, pode reparar que aqui, ó, a gente girando aqui, ó, tá girando horário, né? Quer dizer, é isso mesmo, tá sentido horário, ó, girando pra cá aqui, ó. Se eu virar o pezinho pra cá, ó, aí vai girar sentido anti-horário agora sim, ó. Tá vendo? Já tá girando pro outro lado. Aí reverter aqui de novo, mesmo jeito. Mas o bacana é que esse eixo daqui tem 20 milímetros, esse daqui tem 20 milímetros também, e esse buraco estriado aqui, ele também tem 20 milímetros. Então, isso aqui vai ajudar, porque o meu pensamento é fazer essa mesma estria que tá aqui, fazer aqui na ponta do eixo pra gente tá encaixando ali. Mas para nós fazer isso aí, nós vamos ter que tirar essa tampa fora, para nós tirar esse eixo para evitar de machucar a carcaça.
E olha só o sistema que a gente tem aqui, ó. A gente tem uma redução aqui de 2 para 1, aqui, enquanto aqui a embreagem dá 2 voltas, aqui o nosso eixo principal dá 1 volta. E essa daqui é a embreagem automática, que ela é banhada a óleo, e de maneira que o motor aumenta a rotação, esses pads aqui, esses pesos aqui é jogado para fora assim e aperta a embreagem ali e faz tração. Então peguei um pinhão de moto e vou posicionar na ponta do eixo aqui certinho assim, e vamos marcar com tinta. Tudo mais ou menos marcado, ou nós fazemos estria agora ou nós mandamos o nosso eixo pro vinagre. E depois de muitas horas nós chegamos nesse resultado aqui. Só a pontinha, cara. Vamos meter mais lixadeira nisso. Não, vou falar pra vocês um negócio. Você tem que pensar que a esmeriladeira é o seu torno mecânico pra você arriscar fazer um negócio desse aqui, cara. Mas ficou show de bola, ficou 100%, cara. Olha só pra vocês verem, ó. Ó, colocar aqui, ó, encaixando bacana demais, cara. Olha só pra vocês verem, ó. Plocket, 100%. E não tem folga nenhuma, olha pra vocês verem, ó. 100%, folga nenhuma. Até no eixo aqui, original, vamos dizer assim, que vem, ó, tem uma certa folga lá, uma folguinha que tem, ó. E lá não tem, ficou com folga nenhuma. A caixa de reversão também aqui, ó, pra encaixar lá, ficou 100%, cara, encaixando 100% lá, ó. Cara, muito justinho, cara, muito bacana. Agora é nós pegar aqui e desembolar um Breguenovski lá pra nós prender no motor. Não, olha só a perfeição desse negócio, cara, você tá brincando. Agora vamos pegar aqui, encaixar. E essa parte daqui, ó, desse suporte, tá atrapalhando nós. Então nós só vamos desparafusar ele e virar ele ao contrário. Estando virado assim, o suporte agora não vai mais atrapalhar a gente, ó. E agora, para nós fazer, o suporte vai segurar a caixa de ré na carcaça do motor. Nós vamos cortar 2 pedaços de cantoneira com 18 centímetros, fazer a furação que dá certo na carcaça do motor. Vamos cortar 2 pedaços de chapa lisa também e soldar direto na nossa cantoneira e fazer a furação que dá certo na nossa caixa reversora. E eis aqui o nosso suporte. Ele vai ser colocado nessa posição assim. Vai ser colocado 4 parafusos na carcaça do motor e vamos colocar 3 parafusos nesses furos da caixa de reversão com o furo do nosso suporte. Agora só falta nós fazer um entalho no eixo para quando nós encaixar o pinhão vai ter como colocar a trava dele e parafusar. Porque na verdade esse eixo trabalha com essa cruzeta encaixada aqui que liga a um cardan que vai para o diferencial. Mas como que nós vamos usar aqui a corrente, nós tivemos que fazer essa adaptação diferenciada aí. Mas agora em teoria tem que funcionar, né, pessoal? Tá tudo pronto. Nós só vamos colocar agora 500 ml de óleo na nossa caixa de redução que tem a embreagem, colocar 600 ml de óleo no motor, tacar ali a gasolina e funcionar. Mas funcionou topzera demais, cara. Você tá brincando, mano. Não esperava funcionar de primeira tão certinho assim não, cara. Ficou muito alinhadinho. E essa parte de cá aqui, ó, eu fiz ela bem baixinha ali, pra ficar bem certinha ali, né? E ela mesmo vai servir de apoio também, pra não ficar muito forçando muito. E essa parte daqui, ó, também pode colocar um ferro lá, alguma coisa assim, uma chapa lá, para poder parafusar nessa chapa aqui, para poder reforçar mais ainda a estrutura. Mas vamos tacar o motorzão no nosso Jerico. E em teoria, se liguei ele aqui agora, ele já vai sair andando, né? Mas como que nós não tem nem freio, nem acelerador para nós controlar ele, vamos desenrolar esse negócio. E nós vamos usar o quê? Mais cantorneira.
Eu acredito que vocês devem ter entendido o nosso sistema de freio mais simples e barato possível, né? Esse aqui é o nosso acelerador superdimensionado, né? Aqui são 3 cabos, né? Um cabo vai para a roda dianteira, outro cabo vai para outra roda dianteira, o cabo do meio vai para a roda traseira. E eu fiz um teste aqui freando com a mão mesmo e tá arrastando a roda, né? Vamos ver depois nós ligar os motores. Mas agora nós temos que colocar o acelerador. Para nós colocar o acelerador, nós temos que tirar o governador do motor. E eu vou mostrar um jeito mais simples possível, cara, de nós estar eliminando esse governador do motor. Basicamente, vamos tirar o filtro de ar do carburador, tirar o tanque de combustível, puxar o carburador um pouco para fora e tirar esses ferrinhos que tá ligado no carburador. Agora, esse bracinho aqui, ele não pode ficar solto. Nós vamos pegar essa molinha aqui, ó, que ela tá bamba aqui agora, e vamos tirar ela e vamos encaixar nessa ponta aqui, ó. Vamos esticar ela bastante, vamos prender mais para frente aqui, ó. Então, assim é a maneira mais simples de tirar o governador do motor, sem precisar de abrir o motor, nem tirar esses bracinhos, nem tirar peça nenhuma. Lembrando que esses motor menores assim, de 7 HP, 5 HP, você tem que esticar o bracinho para frente, puxar ele, deixar ele sempre preso pro lado da frente aqui. Se for motor de 3 HP, de 15 HP, aí você já tem que puxar esse bracinho para trás, deixar ele firmando para trás. Então, motores menores puxa para frente e motores maiores puxa para trás. Caso vocês inverter o que eu falei aqui, é perigoso quebrar dentro do motor, tá? Porque a peça que empurra essa alavanca dentro do motor menor fica na carcaça e dos motores maiores fica na tampa. Então, só peguei um raio de bicicleta, cortei e deixei nesse formato assim, e eu só encaixei na alavanquinha, no carburador, e essa porca a gente não pode apertar demais agora. Vamos pegar o cabo que veio do acelerador, vamos encaixar ele por baixo aqui, ó, e vamos usar um parafusinho desse de freio de bicicleta para encaixar no cabo e vamos prender esse buraquinho do bracinho aqui, ó. E na hora que nós apertar o acelerador agora, vai puxar aqui, ó, e por baixo ficou assim, ó. Agora é só voltar o tanque e o filtro para o lugar. Então já temos acelerador e freio instalado, motor 100% funcionando. Só tem um probleminha aqui, pessoal, porque o nosso diferencial ele é feito com catraca. Então, quando nós estiver com a marcha para frente, vai puxar o pneu belezinha assim. Mas quando nós colocar o marcha ré, vai acontecer isso aí, vai catraquear e não vai puxar para trás. Então nós vamos ter que improvisar um bloqueador de diferencial aqui, cara. E já vou aproveitar e jogar uma tinta nessas partes que não foi pintada ainda. E vamos laçar a mão no banco e parafusar ele também. Fizemos até uma chapa de alumínio para nós estar apoiando os pés. Lasqueira, o negócio tá ficando chique, velho. Emendei uns pedaços de guidão e fiz 2 furos aqui, porque nós vamos parafusar aqui no nosso passador para ficar mais fácil de engatar a marcha ré. E vamos pegar um pedaço de barra roscada de meia polegada e vamos pegar também um rolamento bem grande que eu não medi o tamanho dele. Vamos soldar tudo no rolamento e com mais alguns segundos de vídeo nós vamos descobrir como que vai ficar o nosso bloqueador de diferencial. Agora, não sei se nós fizemos uma engenharia muito louca ou se nós fizemos uma gambiarra muito louca, pessoal. Porque olha só como é que vai funcionar. Ó, ali tá o nosso bloqueador do diferencial, né? E aqui, ó, tá passando livre, tá passando direto a roda lá, ó. Tá vendo lá, ó? O eixo tá passando direto. E assim que a gente acionar lá, vai travar o diferencial, vai blocar, né? Vamos dizer assim, ó. Que vai ficar assim e vai... Travou. Agora travou o diferencial ali na coroa, tá vendo? Agora só roda se a coroa rodar. E se quiser desacionar, é só puxar ela de volta e fica livre aí, ó. Tá vendo? Se caso você puxar e não tiver no rumo do buraco lá, faz assim, ó. Ó, vai puxar. Aí assim que chegar lá, ela trava. Viu?
Cara, que da hora, mano. Então, pessoal, e por cima fica funcionando desse jeito assim, olha lá, ó. Tá vendo? Isso aí, ó. Cara, ficou funcionando muito legal, cara. E o mais interessante de tudo, que é o quê? Que é acionado automaticamente quando a gente coloca a marcha ré. Aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, ali eu liguei direto ali no cabo, né, da marcha ré, né? Naquela alavanca lá, ó. Quando a gente puxa pra cá, ó, tá vendo? Puxa o cabo lá, o cabo de aço ali, que nós passamos por ali. E automaticamente, quando a gente aciona o marcha ré, então, ele bloca o diferencial ali que a gente precisa, ó. Olha só. Porque pra frente não precisa blocar o diferencial, porque a catraca já puxa. Mas quando a gente vai girar para trás, caso o motor puxa para trás, a catraca vai ficar catraqueando e não vai puxar. Então, nós precisamos, na hora de dar a marcha ré, nós precisamos desse bloqueador de diferencial, pessoal. Olha lá. E é automático, cara. Ó. É só colocar o ré lá e tá. Não precisa de outra alavanca mais nem nada, cara. Você tá brincando, mano. Mas então é isso aí, pessoal. Tendo entendido tudo belezinha, agora nós vamos dar uma funcionada pra vocês verem, cara. Mas vou falar com você, o negócio tá até satisfatório de olhar aqui, ó. Desbloqueou, rodou, ó. Bloqueou, olha lá, ó. Assim que chegar lá, ó, travou, cara. Agora é só o motorzão puxar que vai puxar tudo, cara. Você tá brincando, mano. Eu não esperava que eu ia conseguir fazer esse negócio aqui, não, cara. Nós tomamos 2 dias, cara. 2 dias batalhando nesse negócio aqui, cara. Mas vamos dar uma primeira funcionada pra nós ver se vai funcionar bacana agora, pessoal. Mas primeiro eu vou virar ele aqui, colocar ele pro lado do muro, porque se caso ele desembestar pra aqui abaixo, cara, nós vamos ter que catar os pedaços do carro ali. Mano, mas o negócio ficou funcionando chique demais, cara. Que bacana, mano. Mas agora, pessoal, nós temos que achar um outro local apropriado pra nós fazer os testes, tudo quando é jeito, e pra ver se vai passar nos testes, né? E eu tô empolgado, cara, pra nós testar esse negócio. Principalmente essa suspensão dianteira ficou com um molejo muito bacana, cara. E outra coisinha que nós temos que fazer aqui, um acertozinho, né? É virar esse biquinho do escapamento pro lado de trás, porque tá soprando na nossa orelha, cara. Mas antes, para tudo. Vou falar com vocês aqui, pessoal, que nós vamos começar com uma brincadeira aqui da caixa misteriosa, pessoal. É isso mesmo, cara. O que tem dentro dessa caixa aqui, eu tenho certeza que 95% das pessoas que estão no meu canal quer ter o que tá aqui dentro dessa caixa. E quem tem, quer ter mais um, quer ter mais dois, cara. Que o negócio é muito top. E é dinheiro na mão também, se a pessoa ganhar e não interessar, é dinheiro na mão, sim, no estalo, cara. E aqui vai um spoiler que é sonho de muita gente de ter um desse e é nichado no nosso canal, que é que nós usamos bastante. E para quem quiser participar, pessoal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aí, que isso aqui, cara, vai ajudar bastante nós como se projeta e também, cara, depende do que der aqui nessa caixa misteriosa, nós podemos aumentar cada vez mais o nível das nossas caixas misteriosas, cara. Então, pessoal, ó, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário também, e bora lá testar esse negócio, cara. Agora vamos ver se vai funcionar mesmo, né? Vamos lá. Vamos dizer assim que tá no ponto morto. Olha lá, ó. Ó, até que tá dando pra controlar bacana. Ó, vamos lá. Ó, rapaz. Ah, cara, tipo assim, tá controlando bacana. Achei que ficar dar arranco demais, muita força de uma vez, entendeu? Mas a embreagem, a óleo, parece que ela é mais suave pra você conseguir manobrar, tipo assim, arrancar, entendeu? Ó, arranca devagarzinho. Ó, show, cara. Vamos tentar subir aqueles barrancos lá, aqueles buracos lá, ó. Vamos lá? Vamos!
Vai raspando, vai comendo mesmo. Vamos subir devagarzinho. Vamos tentar subir os barrancos ali, os buracos ali devagarzinho. Arrega não, hein? Nossa, cara. Ó, os buracos. Vou passar você, vou rápido. Rapaz! Caraca, velho! Ó, não dá pra ver como é que é aqui direitinho não, né? Mas aqui é alto, cara! Nossa, cara! Olha os barrancos, os piores nós já subiu. Os barrancos piores nós já subiu, os buracos piores. Agora pra cima aqui é mais tranquilo. Será que até no final desse vídeo nós conseguimos um barro pra nós testar aí? Menino, quer chover não, hein? Nossa. Quem subiu tem que descer, né? E vamos testar a suspensão dele também, ó. Caindo que é buracão lá, nós estamos ferrados. Agora que não dá não. Nossa, cara, que doideira. Eu ia testar subindo aqui as morros de asfalto ali, mas depois de subir aquela buraqueira ali, cara, você já doido, acho que nem vale a pena mais não, já tá mais que aprovado de força. Perdi a tampinha do volante quando tava subindo, meus meninos estavam brincando porque afora e diz o grandão lá que é pequenininho, enterrou porque afora e nós já caçamos pra tudo quanto é lado aqui, cara, raspando aqui, ó. Agora que eu achei aqui, cara. Cara, você tá doido. Eu achei um barro ali pra nós testar aí, pessoal. Pra nós testar não, pra nós atolar ele mesmo, né? Porque tem bastante barro lá. Mas nós temos que passar por lá de lá dessa matinha aí e passar essa trilha. Mas eu acho que não vai caber não, vamos tentar assim mesmo, cara. Tem que ir de capacete pra segurar a câmera. Será que vai dar? Menina, acho que não, hein? Dá não. Cabe não. Deu ruim. Agora tem que abrir caminho, né? Cortei um bocado de cipó aqui pra ver se nós vara lá. Deixa ele não vai lá, não. Será que aqui passa? Eu acho que agora vai dar pra passar não, hein? Olha. Pior que tomba demais, isso não aparece na imagem. Brinquedinho legal demais, cara. Que bacana. Ó, conseguimos varar. Conseguimos passar e varar do outro lado. Lá na frente ali tem um barro ali, ó.
tudo amassado de boi ali. Vamos ver se não vamos conseguir passar nele. Rapaz, esse pneuzinho ajuda demais, cara. Que show, mano. É, pessoal, o barro é esse aqui, ó. Nós vamos tentar passar por aqui afora aqui, mas acho que não vai dar conta não, cara. Não vai passar não. O barro aqui tá fundo demais, cara. Tá cheio, tá tudo maçarocado de boi aqui, ó. Vamos tentar passar pro lado de lá. E talvez nós passemos do lado de lá também depois, ó. Lá tá pior ainda, tem uns tocos lá pra passar, ó. Vambora. Tá roçando o mato aqui, ó. Falta eu colocar a roçadeira aqui, ó. Eu só rasgando tudo. Não, velho. Não, cara, passou de boa, cara. Nossa, cara, passou de boa. Que chique, cara, que show. Agora nós vamos tentar passar, tô até caindo aqui, ó. Tentar passar do lado de lá aqui agora. Agora o negócio é nós virar ele aqui, ó, que aqui tá estreitinho demais. Eu acho que agora nessa atola, hein? Rapaz, não atolou não. Não, o negocinho aqui caiu aqui de novo e passou por cima. Assim, tá soltando toda hora. Caraca, velho, achei que nós ia passar aqui não, tá? Olha lá, o outro já tá brincando o carrinho ali já, pra você ver. Mas aqui não tá aquele barrão assim, não, entendeu? Ele tá afundando, cara, ó. Olha lá, tá tolando. Aí eu fui falar, tolei o pé, eu gosto. Mas se tivesse um pneu liso, eu tenho certeza que não passava não, cara. Você tá doido, ficou bacana demais, cara. Que brinquedão. Quer dizer, brinquedão isso aqui, é pra trabalhar na roça, né? O certo, né? Aí, ó, vocês conhecem, ó, salsicha da roça? Aí, ó, chama uma plantação de salsicha da roça. Essa salsicha aqui tá boa, hein? Ah, tá boa, tá boa. É o nome desse que tá, pessoal, pra quem não conhece, tá boa. Aí, pra não falar que nós não testamos com carga, colocamos uns tocos aqui pra nós fazer os testes. Nossa, eu caí no buraco aqui, ó, no barranco. Hop, bateu um toco aqui, ó. Bateu no toco ali. Não viu o toco, não? Vamos subir lá então, ver se sobe. Ó. Tem que ter amarrado direito. Frear e caiu. O ruim é que a imagem da câmera distorce e não dá pra ver que é alto, cara, porque a sensação quando a gente tá andando, dá a impressão que você vai tombar, que vai cair, cara, com os barrancos que a gente fica descendo, subindo assim, ó. Ai, é sensacional, cara. Já que nós sujamos o jirico, vamos passear na água. Ai, 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 ai. Vamos lavar na água aqui, ó. Faltou para a lama. Sujou a cara toda de barro. Nossa, ouvido.
Se eu fechar o vídeo agora e não fazer um teste de velocidade, vocês vão querer me xingar, não vai, pessoal? Então nós estamos mais ou menos numa reta aqui e vamos fazer uma esticada aqui para nós ver quantos quilômetros vai dar. Quantos quilômetros vocês acham que vai dar? Eu acredito que não vai passar de 30 km por hora, não. Mas Jerico normalmente anda 20 km por hora, né? No máximo desse. Mas é uma coisa interessante que eu achei, cara, dessa caixinha que a gente muda para cá, ó. Ela anda para frente e muda para cá. Ela anda para trás e a gente deixa no meio termo aqui, fica sem tração nenhuma, vamos dizer que fica no ponto morto. Tá vendo? Então não tem perigo nenhum da gente ligar nosso Jerico aqui, ele sair desembestado andando sozinho, cara. Então vamos embora. Eu agradei demais por dessa embreagem banhada a óleo, cara, que a gente consegue controlar direitinho. Você consegue arrancar massinho, do jeito que você quiser, controlando, e consegue arrancar bruto também, do jeito que você quiser, cara. Bacana demais, mano. Vamos lá, ó. Arranca devagarzinho pra vocês verem, ó. Ó, então vamos mais rápido, ó. Bora. Deu 42 por hora. Rapaz, deu mais ou menos do jeito que eu tava pensando, cara. Mais ou menos isso mesmo, cara. Ah, o pneu pequeno ficou bem reduzido. Subiu mesmo, velho. Aí é, de lá acelerador, de cá é freio. É só acelerando devagarzinho, vai. Vai, acelera. Vai. Vai pra lá, ó. Pro lado de lá. Vai, pode ir, vai. Vai tomar, hein? Aí. Galera, a última volta nossa aqui, olha só. Cara, quebrou a roda de carrinho de mão normal de trás. As outras tá aqui, ó. As outras aqui é bruta, cara, é até forte. Mas a roda de carrinho de mão quebrou, cara. Vamos trocar ela, né? Fazer o quê? Eu podia ter colocado de alumínio mesmo aqui atrás, mas é isso aí. Já trocamos a roda. Pessoal, aventura gigantesca dessa vez, hein? Ó, muito macete, muito teste, muita coisa dentro do vídeo só, cara. Tirando a roda de carrinho de mão que quebrou lá, o projeto funcionou tudo 100% perfeito, cara, bacana demais. Mas sempre sempre dá pra melhorar, cara. Nós fizemos com essas peças aí, mas dá pra você colocar eixo maciço, dá pra colocar outro tipo de diferencial. Isso aqui é a ideia de vídeo, tá, pessoal? Ideia de projeto, né? Isso aqui não tô ensinando você a fazer um micro trator, não, cara. Isso aqui é uma ideia pra vocês e é conteúdo pra gente aí, cara, passar um maior tempão da hora aí, que tem muito macete, cara. Onde é que você já se viu isso aqui, ó? Eu nunca vi um negócio desse aqui, cara, encurtar o tamanho do setor de direção de carro pra gente fazer um projeto aqui, cara. Você tá doido, nunca vi isso. Colocar marcha ré no motor estacionário, bloqueador de diferencial, que o próprio diferencial foi nós que criamos, cara. E um negócio conjugado um trem com o outro aí. Então, a hora que a gente cria uns negócios assim, faz uns bem bolados assim, que a gente acredita que a gente fez aqui, cara. E lembrando aí, pessoal, que o link do motor estacionário, das rodas com os pneus aí, cara, tá tudo na descrição do vídeo, que a Ferramentas Map enviou pra nós, cara, fortaleceu nós nesse projeto aí. E outra coisa, pessoal, sobre a coroa de 60 dentes, que muita gente fica querendo comprar, mas fica achando muito caro, que é quase 300 reais uma coroa, pá. Então, pessoal, nós conseguimos desenvolver aqui nós mesmos a coroa de 60 dentes, que já vai com furação pra prender nos raios, né? Com aqueles franjos lá de bicicleta motorizada normal, e também para furação
para colocar no cubo de freio a disco. Então, pessoal, se vocês interessar, o link tá na descrição. Nós vamos tentar colocar o mais barato possível, cara, só para vocês terem acesso mesmo aí. Mas porque, cara, com essa coroa desse tamanho aqui, ó, eu tenho certeza que com a sua bicicleta motorizada você vai subir até aqueles barrancos lá, cara. Não para fácil, não. Mas se vocês quiserem, pessoal, que nós faz um upgrade aí, dá uma melhorada em algumas coisas, que sei lá, faz também um sistema de roçadeira aí para sair roçando, cortando mato aí, fazer um bem bolado aí para sair gradeando, arando terra, vocês colocam nos comentários se vocês quiserem ver esse tipo de vídeo aí, cara, vocês falam para nós aí. E o mais, galera, é agradecer todo mundo que teve a paciência de assistir todo esse vídeo aí, cara, com certeza deve ter ficado bem grande, cara, e esperado o vídeo também. E se vocês gostaram do nosso esforço dessa vez, cara, deixa um likezão para nós, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, cara, porque tem muita coisa bacana, cara. Vamos tentando subir de nível aí nos negócios aí, cara. Aí não se esquece da caixa misteriosa, não. Quem quiser participar da caixa misteriosa, o link tá na descrição do vídeo aí. E eu vou falar pra vocês, tá? Olhando pra essa lagoa desse tamanho, cara, isso aqui é grande, ó. Rapaz, não dá vontade de fazer um projetinho pra nós andar nessa água aqui, cara? O que vocês acham, hein? O que nós faz pra andar nessa água aqui? Com qual motor? Dá umas ideias pra nós nos comentários aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Segue nós todas nas redes sociais e fui!